Eu nasci no Rio de Janeiro, e mesmo quando eu era criança, desde criança, eu sempre fui chamada de índiazinha, né? Meu pai tem um registro brasileiro como nascido em Alagoas, mas todo mundo chamava ele de japonês ou índio, entendeu? Quando eu fiquei adolescente, eu perguntei para o meu pai, falei, pai, o senhor nasceu em Alagoas, mas meu avô era da onde? Porque o senhor não tem cara de brasileiro, não. Não tem assim, não parece carioca, né? Igual olhava para o lado, olhava para o outro e eu não via, não me reconhecia, né? Engraçado, eu lembro que eu tinha uma colega de sala de aula que todo mundo achava ela linda, ela parecia uma Barbie, né? Lourinha, do olho azul, ela era o padrão. E eu sentia tanta inveja, queria tanto ter o olho claro, queria tanto pintar assim, eu passava aqueles descolorantes no cabelo para ficar com o cabelo claro, né? Uma luta, né? De até eu compreender as coisas. Aí o que acontece? Quando eu fui crescendo, né, eu comecei a me autodeclarar índia do nada, assim, né? Meu pai começou a conversar mais comigo, falou que ele era nascido na Bolívia, contou a história dele, que eu não vou contar porque é a história dele, que ele não se reconhece como indígena até hoje. A gente esteve lá no lugar onde ele nasceu, né? Visitamos o cemitério onde a mãe dele foi enterrada. Foi um momento mágico na minha vida, uma viagem que eu pretendo fazer novamente, em busca de algum parente, de alguma pessoa que ficasse lá, né? Agora o pueblo está desabitado. Mas nesse meio tempo, né, até acontecer a viagem, eu me declarava índia e ponto. Índia da onde? Da Bolívia. Eu falava índia da Bolívia. E eu sempre ensinei para minha filha sem muito motivo e sendo uma branca, né, porque eu gozava dos privilégios de pessoas brancas, hoje eu já sinto racismo, que não tem nada a ver, isso não me faz mais indígena nem menos indígena de qualquer outra pessoa que sofrendo racismo ou não, né, ela tendo passabilidade branca ou não, eu não acredito que o racismo está numa cor, né, um indígena está numa cor, ele está no seu modo de vida, no seu modo de olhar o mundo, no seu modo de olhar o outro, a pessoa que está do lado. E ensinei minha filha, resgatei várias informações sobre meu pai ao longo do tempo e repassei essas informações para minha filha. E ela também sempre, ela cresceu eu dizendo que ela era indígena. Aí muita gente me perguntava, por que você se declara indígena? Aí eu falei, porque tem menos indígena. Eu acho que eu posso ser uma pessoa a mais. Era essa a minha justificativa. Então, então, eu era muito superficial, né? Era algo que não tinha até então uma... não era uma coisa real, né? Era algo que eu sentia, porém eu não conseguia compreender, eu não entendia, não sabia a dimensão do que era ser indígena. Sempre gostei muito de joia, ouro, né? Minha filha, quando nasceu, me disseram, olha, quando você for dar o primeiro banho dela, você joga ouro, todo ouro que você tiver dentro da banheira e dá um banho nela. E assim eu fiz, né? Gatilho. Aí, é, ela cresceu também se autodeclarando indígena, porque eu dizia que ela era indígena, eu contei a história dela, né? Então eu expliquei para ela que ia ser importante ela se declarar indígena, porque existem povos indígenas e eles precisam de ajuda, os indígenas, que história é essa? Enfim, quando a minha filha foi prestar vestibular,
ela falou assim, eu vou declarar que eu sou indígena. Eu falei, declare, é um direito que você é indígena. Qualquer coisa a gente leva uma foto, olha como eu era burra, qualquer coisa a gente leva a foto do seu avô e mostra, que não tem como não dizer que ele não é um indígena, na minha cabeça, né? E aí, o que aconteceu? Ela passou nas cotas. Precisava fazer a heteroidentificação. Heteroidentificação? Não lembro agora o nome. É isso mesmo. E aí, a gente foi lá na FUNAI, as duas lindas, maravilhosas, arrumadinhas, de roupas de marca, de ouro pendurado no pescoço. E fomos lá batendo na porta da FUNAI, eu falei assim, não, a gente precisa dar uma declaração que a gente é indígena, porque ela passou no vestibular e agora não tem, e ela precisa. Aí ele falou, não é assim não, filha. Você tem que ser reconhecida. Eu falei, como assim? Aí foi quando eu comecei a minha retomada, né? Que a gente começou a estudar o que era, né, ser indígena. Eu, como bióloga, eu falo, eu sempre fui indígena e sempre fui indígena, porque eu nunca fui consumista. Essa coisa do ouro é uma coisa herdada da minha mãe, que é branca, com aquela área da Mesopotâmia, ali como é que chama? Aquela área que fica lá entre a Europa e a África, porque minha mãe nasceu na Espanha, nasceu na Espanha, não, é filha de espanhol, Mediterrâneo. E aí, Mesopotâmia, é, aí, ela nasceu, meu avô nasceu nessa região, então ele é mestiço. Foi uma grande surpresa para minha mãe quando eu disse para ela que ela não era branca, que ela tinha também ascendência árabe, ascendência do norte da África. Foi um baque na família inteira quando eu fiz o DNA dela. O DNA do meu pai deu 100% ameríndio, né, que é assim que sai no teste. Aí ela Aí eu sei que quando eu vi que isso não ia dar tempo, né? Falei, e agora? Falei, vamos estudar o edital, vamos estudar as leis, vamos estudar as portarias, vamos estudar tudo. E aí ela se autodeclarou como parda. E aí começou a pandemia, né? Foi pouco tempo depois veio a pandemia. E o pessoal, todo mundo lá dentro dessas casas, começaram a procurar coisas, né? E começou uma caça aos heteroidentificados, né? Dentro da UFPB. E ela falou, aí, mãe, olha só, tá acontecendo isso, né? Estão fazendo uma caça lá aos heteroidentificados para ver quem foi que passou, sendo branco, sendo preto, ou pardo, ou indígena. Eu quero saber quem é que é branco, né? Não tem branco no Brasil. Não tem branco no Brasil. Até quando a gente não, né? Não tem branco. Goza de privilégios capitalistas de brancos, né? Não tem branco, não. Aí, e pior, ela é filha de um alemão, tem um sobrenome estrangeiro, né? E ainda é um sobrenome estrangeiro difícil, aqueles bem alemão mesmo, Stossberg. Aí ela falou assim, vai dar ruim. Eu falei, não vai dar ruim não. Vou fazer seu DNA também, porque seu pai nasceu no Brasil, é lá daquela região do Rio Tinto. E, e eu, sem ter aprofundamento de nada, falei. E depois li várias vezes, não inventei, né? Isso aí alguém já disse, eu devo ter ouvido. Ou, na verdade, é uma coisa natural. Todo mundo que nasceu aqui é muito fácil de ter origem indígena, né? A família dele do Rio Tinto, quando ela fez o DNA dela, não deu outra. Ela é potiguara, né? Tem DNA daqui e tem DNA quechua. E o plot twist, que ela tem mais DNA indígena do que eu. Aí que eu tenho 50% e ela tem 51%, um negócio assim. Ela é mais indígena, é incrível. Ela é mais indígena do que eu. No DNA, né? Porque
ela é indígena. Não existe um indígena mais indígena do que outro. Aí foi uma grande emoção. E foi quando eu comecei a me envolver mais junto aos indígenas do Rio Grande do Norte, né? Principalmente na pessoa da cacique Francisco Tapuia, de Tapará, Arariú. E comecei a conhecer algumas pessoas, fui para o ATL, fui para a Marcha das Mulheres Indígenas, né? Tenho aprendido muitas coisas. E penso que o indígena, a Lídia, eu me sinto indígena por quê? Porque cuido do meu corpo, não como qualquer coisa, né? Não evito comer comida processada, comida enlatada, comida que tenha lixo, né? Embalagens. Eu tento comer o menos processado possível. Normalmente o que vai na minha comida é sal e pimenta do reino. E tá bom, porque tem gente que não tem nem isso. Então, quanto menos eu comer, eu acho que, de repente, de alguma forma, vai dar bom, né? E outras pessoas vão comer mais. Eu tenho roupas com mais de 20 anos, que eu vou usar há muito tempo ainda, porque eu cuido do meu corpo, né? Faço muitos exercícios, porque eu não estou mais numa floresta, tenho que correr mesmo, eu tenho que manter meu peso, se engordar, vou perder as roupas. Então, estou sempre correndo atrás. Eu sou indígena porque eu não consigo negar nada na comida se eu tiver condições. Pessoas chegou e pediu dinheiro, eu dou, porque eu não consigo entender que alguém precise viver dessa forma. Eu sou indígena porque eu ganho penis para usar de joia. Eu não compro nada de plástico, nada. Eu tenho esse vestido aqui, que ele é de poliéster, que eu vou usar até ele acabar, porque eu tenho ele há pelo menos 10 anos. Então, mas hoje eu não compro nada que não seja que não vá se degradar. Eu sou indígena porque eu uso transporte público, não tenho carro, nem vou ter. Eu sou indígena porque eu estou construindo uma casa e estou gastando um pouco mais para tentar deixar a minha casa um pouco menos agressiva, né? Tem tijolo ecológico, coleta d'água da chuva, biodigestor, a iluminação natural, né? Utilizando as ferramentas que os brancos nos ensinaram para tentar impactar menos esse planeta e levar a palavra para outras pessoas sempre que eu posso, né? Já tive oportunidades enormes de botar as pessoas nos seus devidos lugares, né? No trabalho, por exemplo, uma pessoa virou e falou assim: Lídia, você, tudo bem, minha amiga indígena? E ela é preta. Eu falei: tudo bem, minha amiga preta. Porque as pessoas são racistas e elas nem percebem, principalmente as pessoas pretas, sendo talvez racista, não sei. Né? Não sei se é porque sofre racismo, eu acho que pode brincar com o outro, não entendo. E eu acho que é isso mesmo, né? O máximo que eu for falar aqui já é falar da minha vida, não do processo de retomada. A retomada foi isso. Eu sempre me entendi indígena, mas quando minha filha precisou uma declaração indígena, foi quando a gente começou a entender realmente isso, mas eu venho sendo indígena pela minha postura, que eu tento ter, e tento ensinar isso para as pessoas, né? Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade.